eu já sofri xenofobia várias vezes. No final, isso não é uma brincadeira. Tu veio da Colômbia para fazer isso. Tu tá tirando as oportunidades dos brasileiros só porque tu é colombiana. Tu tá tirando as nossas vagas, tu tá tirando as nossas oportunidades. E para mim é triste. Para mim não é mais do que isso. Se Colômbia tivesse as condições para oferecer pelo menos o que o Brasil tem, a gente não teria saído. A palavra superação é a resiliência que a gente tem com a vida. A gente dá uma chance para nossas próprias vidas. É feliz e triste olhar pro passado, né? Porque a gente fala, nossa, a gente não precisava passar por tudo isso. Não precisava. A Colômbia, não sei, eu acho que é o meu país. Eu amo o meu país com todo o meu coração. A gente é de uma das cidades pobres, de uma cidade que não tem muita sustentabilidade, não tem toda essa questão que Floripa tem, por exemplo. Então, a insegurança de lá também é muito grande. Aqui a gente se sente tranquilas. É muito menor o risco que a gente corre aqui do que a gente corria lá na Colômbia. Nós somos 4, porque é a irmã mais velha, né, que ela mora lá na Rússia. E ela foi, tipo, o primeiro processo em realmente sair do país e viver uma vida totalmente nova, né? E meus pais falavam, será que a gente deixa ela voar, né, mesmo? Porque na nossa família era tipo, vocês estão se apressando, vocês estão pressionando ela, não sei o quê. Não deixem ela ir pra lá, deixem ela estudando aqui. Mas não tinha muitas oportunidades, não tinha. Meus pais são tudo para nós. Meus pais sempre foram aquelas pessoas que ensinaram para nós a união familiar, a aproveitar aqueles momentos mesmo eles trabalhando o tempo todo. E eles sempre ensinaram para nós sonhar em grande. Que ninguém tirasse de nós os nossos sonhos. A gente nunca pretendia morar nem estudar lá na Colômbia. E tanto meus pais como a família decidiram que seria o melhor vir para o Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil em 2021. Em setembro de 2021. Eu tinha a expectativa de vir e aprender um pouco o idioma. Essa era a minha expectativa no início. Até março, minha irmã chegar aqui por diferentes problemas que a gente, como família, estava passando lá na Colômbia. Quando eu e a Maria vimos para cá, era tipo, não tem mais sonhos, né? O que a gente vai fazer aqui sem os nossos pais? Na época eu tinha 18 anos, a Lina tinha 14 e a Maria tinha 16. Aí a gente viu aquela oportunidade, a gente veio aqui pro Brasil a morar com a minha tia. No começo foi bom, né? Só que depois a gente teve muitos problemas com ela, ou ela teve muitos problemas com nós. E no final ela decidiu que era melhor para a família dela e para nós que a gente morasse sozinhas. Y era un sofá, 2 camas, una encima de la otra, una cocina de este tamaño y un baño. Charol dormía en el sofá y María y yo dormíamos en las camas. Y había mucho problema de esgoto, había mucho problema de
agua cayendo del techo, agua que olía horrible. O sea, eran unas condiciones precarias, así. Pero era lo que nos tocaba, y era lo que conseguíamos pagar con lo poco que teníamos. A nossa primeira comida, morando sozinhas, foi macarrão com manteiga. Essa foi a única comida que a gente tinha e o que a gente comeu. Eu acho que a questão muito é sobre a gente se tornar uma família só 3 pessoas. A gente tirar nosso rol de filha, nossa etiqueta de filha, para a gente se tornar 2 mais. A gente não era mais irmãs, a gente era 2 pessoas que tinham que agir como adultos. Aí eu comecei a fazer o pré-vestibular. Eu lembro muito bem do dia que chegaram lá no pré-vestibular informando que ia ter o programa Pós-CRE. Eles iam dar uma bolsa de R$250 para as pessoas que fossem lá 2 dias na semana, e a gente ia ter aula de tecnologia, aula de cultura, de idioma, ia ter algumas aulas. Em outro momento, eu sei que meu pensamento primeiro tivesse sido que é legal, vão ser aquelas aulas. Mas por toda a situação que a gente estava passando, eu não pensei nessas aulas. Eu pensei em como é que a gente ia conseguir ter uma renda extra para a gente conseguir comprar comida, a gente conseguir pagar o aluguel, a gente conseguir ajudar meus pais, porque estava sendo uma carga muito grande para eles também. Só que aí começou tudo a piorar, porque, assim, a renda nunca foi uma coisa estável, não era uma coisa que a gente conseguia dar conta realmente. Tá, o primeiro a gente precisa de uma renda. Então, como é que eu, que já tinha 18 anos, íamos conseguir uma renda? Acharam vai para o mercado de trabalho, além de todas as aulas complementares que eu estava fazendo lá. E aí eu comecei como jovem aprendiz a trabalhar aqui. Eu fui contratada e aqui eles entregaram o Vale Alimentação, né? Eu lembro de esse dia, mesmo dia, eu ter falado para a Lina o que a gente vai comer, como que a gente vai fazer. A gente não tinha coragem de falar para meus pais tudo o que a gente estava passando, porque a gente sabia que eles também não estavam bem no lugar onde eles estavam. Então, sabe que quando entregam Vale Alimentação, ele vem com dinheiro antes de tu começar a trabalhar. Então, justamente esse dia, eu vi que tinha um saldo lá e a gente foi para o mercado e fez nossa primeira compra do mês. Era a primeira vez que a gente estava fazendo uma compra assim de ir no mercado, comprar as coisas que a gente gostaria de ter comido em outro momento e a gente não estava comendo. Nossa, esse dia foi muito legal, porque a gente deu uns gritos lá em casa, uns pulos, assim, porque... E ter feito esse primeiro mercado foi nossa, conseguimos, sabe? Realmente conseguimos. E como a Charol disse, nada tivesse sido possível sem a ajuda do IVG. Porque quando eu comecei as aulas e tudo mais, eu não tinha expectativa nenhuma de estudar. Não porque eu não quisesse, senão por toda essa situação. Eu falava, eu tenho que cuidar da minha irmã, tenho que sustentar a casa, eu tenho que, enfim, fazer um monte de questões aqui que eu não pretendia não estudar. Senão, acho que eu não vou conseguir passar na UFSC, acho que eu não vou conseguir passar em qualquer faculdade. Então... Quando eu estava lá no Pode Crer, eles falavam, mas tu consegue sim, vamos lá, vamos estudar, não sei o quê. E eles foram dando essa força pra mim, eu consigo realmente. Assim, eu acho que é muito fácil quando a gente tem as coisas, quando a gente tem o privilégio de ter uma família, o privilégio de sair pra frente. Mas naquele momento a gente não tinha nada disso. A gente não tinha família, a gente não tinha condições, então acho que complicava ainda mais. Yo creo que todo el mundo queda sorprendido de ver hasta dónde nosotras estamos llegando. Yo creo que sí. Creo que al final ni mucha gente de la familia se lo esperaba. Sí. Porque te acuerdas que muchos decían, ay, que Alina y María se queden aquí. Sí, que no querían que ustedes estuvieran acá y mira hasta dónde nosotros estamos ahora. Sí. Y yo creo que aparte de no creerlo, es hasta que empezaron a creer en nosotros, o sea, que podríamos llegar a conseguir algo en la vida. Yo creo que sí. Y todo eso no fuera posible sin el apoyo de las personas, sin el apoyo que Brasil nos dio al final. Sí. Porque no solo fue una persona. Sí. Yo creo que lo más difícil de todo es ver que tú tuviste que salir de tu propio país para encontrar una nueva vida en otro país. É verdade. Eu acho que às vezes a gente pode até acreditar em a gente mesmo, mas se a gente não tiver alguém nos falando que também acredita, eu acho que fica muito difícil. E a Rede IVG, tudo que eles veem de bom
em nós, eles querem mostrar realmente que a gente tem. Bom, hoje em dia eu estou estagiando, já não trabalho mais na Unicesus, que estou trabalhando no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estou estudando. Estou fazendo direito, cursando direito na quinta fase. Eu faço engenharia de controle e automação e também eu entrei numa bolsa de iniciação científica. Então tem sido assim um negócio assim para nossa vida. Eu acho que até o simples fato de a gente conseguir tipo ir tomar um sorvete, sabe? Para nós era, meu Deus, que coisa bonita, sabe? De a gente lembrar daquele momento em que a gente comia macarrão com manteiga e logo a gente conseguir pensar, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa. Nós como família, que a gente também tem esse direito, né, do lazer, de a gente desfrutar um pouco de outras coisas que não sejam só estudar, só trabalhar. E acho que foi muito importante para nós também essa questão. Floripa para mim hoje é tudo. Eu acho que eu realmente não quero sair do Brasil. Eu também não quero voltar para a Colômbia. Uma das questões que para mim foi muito importante foi me sentir livre. Lá na Colômbia eu me sentia muito julgada pelo jeito de vestir. Eu sempre quis cortar o cabelo, mas eu sempre ficava com o pé para trás pelo que as pessoas falassem. Eu sou uma pessoa pansexual, ou seja, gosto dos sentimentos das outras pessoas, não se é homem, mulher, pessoa trans, enfim. Então, me descobrir desse jeito foi, nossa, que incrível. E realmente vai ter muito preconceito, vai ter muitas questões. Mas aqui eu me senti livre. Eu consegui falar de quem que eu era, do que eu gostava, sem nenhum julgamento. A gente só queria sobreviver, mas a gente foi além de sobreviver, né? A gente viveu a vida, a gente está vivendo a vida. Não sei. A gente chegou longe. Chegamos. Ainda falta bastante, né? Falta. Eu acho que a gente só está dando ainda passinhos e acho que já muita gente conseguiu reconhecer que foi muito. Ainda mais para nós. Sim. Acho que... Já? ¿Quieres tomarte una foto? Assim,